Hoje pela manhã, então vamos falar de hipertensão arterial. Vamos entrar agora para as doenças, mas não devemos lembrar o que nós já conhecemos de pressão alta no passado. Porque tudo que vocês conhecem sobre a pressão alta está totalmente do conceito antigo. Hoje vocês estão aprendendo um conceito totalmente novo, diferente. Então esvazie todos os conhecimentos de pressão alta do passado. Tudo que médico falou, tudo que a medicina apresentou de pressão alta, deixe de longe, porque grande parte do conhecimento sobre pressão alta é bastante distorcida. Então vamos entrar um novo conceito de pressão alta. E assim nós vamos ver que pressão alta não é nada. Não é nada. E vamos tirar conclusões totalmente contrárias. Porque desde o início nós estamos aqui batendo na tecla de que há um Criador que está controlando todo o nível de pressão. Não é? Ele é que está controlando. Para quê? Para transportar o sangue para o corpo todo, para poder então oferecer oxigênio e nutrientes para cada célula. Então, veja, a circulação do sangue é necessária e é essencial. Percebe? Por causa dessa circulação do sangue é que aparece nível de pressão arterial. Então, transportar o sangue é a parte mais importante da história de pressão. Mas praticamente ninguém entende esse assunto. Simplesmente olha para o número. Quando é 12 por 8, Quando é 16 por 10, opa, não pode. Isso é totalmente errado. Acabei de dizer, transporte de oxigênio é a parte mais fundamental da questão de circulação de sangue. Para poder circular tem que haver uma certa pressão. Então, espero que vocês estejam entendendo sobre esse assunto. Vamos para o próximo passo. Vamos dar uma olhada como que funciona esse sistema que transporta os oxigênio e glicose para todas as células. Chama-se sistema cardiocirculatório. Então vamos olhar aqui esse sistema cardiocirculatório. O coração é a parte fundamental para poder proporcionar ou propulsionar, bombear o sangue. Se não fosse coração, não bombearia o sangue. As artérias e veias são meramente sistema que conduz, transporta. Aqui está o coração. Coração tem 4 compartimentos, divididos em para lado direito, para lado esquerdo. Coração esquerdo, aqui representado de cor vermelha, é que bombeia o sangue arterial, isto é, sangue que contém mais oxigênio, menos gás carbônico. Quase na sua totalidade, o sangue do coração esquerdo contém muito oxigênio. Tá bom? Tudo que está aqui vermelho representa
a presença rica de oxigênio. Então, sangue chega para o coração esquerdo a partir do pulmão totalmente agora oxigenado. Oxigênio gruda nas hemácias. Célula que existe mais no sangue é hemácias, não é? Hemácias existem cada 100 ml de sangue por volta de 4 ou 5 milhões. Leucócitos, série branca, tem por volta de 7, 8 mil. Plaquetas por volta de 200 a 400 mil. Mas hemácias são milhões. Por quê? Hemácia que transporta o oxigênio e glicose. Isso é bom lembrar. Hemácia, através da sua proteína, chamada hemoglobina, transporta oxigênio e glicose. Isso vai cair na prova, tá? Quando fala, opa, estão condicionados, né? Muito bom. Então, nos pulmões que manda embora, joga para fora gás carbônico e recebe oxigênio. E esse oxigênio que entrou pelos pulmões, então, gruda nas hemácias e esse sangue, então, vai para átrio esquerdo. E depois passa para ventrículo esquerdo. E então, ventrículo esquerdo bombeia. E aí, o sangue, então, passa pela aorta, a artéria mais grossa do nosso organismo. E, através dessa aorta, então, primeira ramificação é a artéria coronariana. Coração é alimentada na primeira vez. Assim que o coração vai poder trabalhar, né? Então, aqui, a artéria coronariana vai alimentar todo o coração. Depois, a artéria sobe para alimentar 2 braços e a cabeça. E desce para alimentar tórax, abdômen, rins, fígado, todo o tubo digestivo, tudo que está no abdômen. E no fim, então, vai para 2 membros inferiores. E essa estrutura redondinha e caminhos aí dentro significa capilar. Capilar é o vaso mais importante que existe. Por quê? Ao nível do capilar é que, afinal de contas, todo o oxigênio, glicose é liberado para células aproveitarem. Então, capilar é parte fundamental. Por isso que a gente está esticando o tempo todo. Pela manhã precisa esticar para aqueles capilares abrirem. Porque durante a noite, como você não gasta nada de energia, nada não digo, energia basal. Então, capilares estão fechados. Muitos capilares estão fechados. E de manhã, então, a gente precisa esticar para abrir os capilares. Então, vocês podem perceber o quanto importante, ou seja, é essencial fazer alongamento. Por isso que cachorro, gato, passarinho, todos os animais, até gafanhoto, eu vi isso na Bahia. Gafanhoto também estica sua perna lá. Porque tem que circular. Capilares precisam abrir. Tá bom? Então, depois de dar oxigênio, glicose, então, restante do capilar, que já é veia. Aí então termina a artéria e começa a veia. Vai trazendo os lixos. Traz gás carbônico, traz os lixos que células deixaram, então vai trazendo, começa a juntar
vai ajuntando, formando veias grossas, e no fim, então, desemboca no átrio direito, e passa para o ventrículo direito, e o ventrículo direito manda para os pulmões. Então, nos pulmões, primeiro lixo, gás carbônico é jogado para fora. Você precisa fazer algum esforço para jogar fora gás carbônico? Não. É automático? Que automático? Criador que está jogando fora. Tudo o Criador que está fazendo por você. Cristo que habita em você que está fazendo isto. Uhul! Bate palma, menina. Dificilmente a gente raciocina que quando Paulo falou, eu morro a cada dia e Cristo vive em mim, a gente não relaciona que Cristo que digere todo alimento por mim, Cristo que faz raciocinar, Ele que bate cada batida cardíaca, Ele que respira. Isso a gente não pensa. Religião, a verdadeira religião, se não relacionar com a vida, é uma religião morta. Verdadeira religião tem que estar relacionada com a vida. Vida. Tudo Cristo está fazendo em mim. Portanto, quando algo aparentemente não acontecer bem da minha forma, eu não sinto bem, quer dizer, o que está influenciando? Cristo? Não, o mal, destruidor, Satanás. E nesse momento eu tenho que fazer o quê? Convidar Cristo, porque eu tinha expulsado por algum momento. Então convidar novamente, através de cânticos, louvores, sorriso, lembrando das palavras de Cristo. Isso precisa ser real na nossa vida diária. Nossa vida diária. Isso que é oferecer o sacrifício vivo através do nosso organismo. É uma adoração. Uma adoração verdadeira. Então imagina quando você está com o ar mais puro, vida no campo, você tem muito mais disposto e você está numa condição onde pode adorar mais a Deus, não é? Por isso que isso é um grande privilégio de nós estarmos no meio da natureza que Deus criou. Porque a natureza de obra-prima, quem é? O ser humano. Deus criou o homem e mulher como sendo uma obra-prima. Então nós precisamos estar onde? No jardim do Éden. No jardim do Éden. Então isso é grande privilégio. Então, eu sei que para suas realidades agora não é assim, mas comece a conversar com o Criador. Senhor, como que eu posso ter vida no campo? No momento, eu nem quero. Não estou pensando em nada sobre esse assunto. Mas como que eu posso relacionar melhor contigo? Como que posso adorar melhor a Ti e eu estar no meio da natureza que o Senhor criou e eu posso ver a cada momento a Sua beleza? Posso ler Sua vontade através de desbrochar uma flor?
Isso é realmente grande privilégio. Agora o inimigo, para poder enganar todos, inclusive os escolhidos, ele criou a cidade. Criou a cidade. Aglomerado das pessoas. E aí então tem perigos, violências, competições, dúvidas. Você precisa se cuidar, porque se não cuidar, você leva desvantagem. Então o inimigo criou um sistema e chamou todos através da atividade econômica. A atividade econômica que existe hoje no mundo é totalmente enganosa. Para poder enganar todos, criou esse sistema econômico hoje, que é um sistema econômico especulativo. Especulação. Hoje não é pela produção que você tem. Talvez vocês que trabalham assim de emprego, quanto mais você produzir, Mas quem comanda tudo isso é meramente especulação. Mercado financeiro que comanda hoje a economia do mundo é meramente especulação. Vocês estão percebendo? Talvez não, mas eu estou muito por dentro desses acontecimentos e eu estou atento a isto. Aconteceu a crise econômica global no ano 2008. Por causa da crise econômica que surgiu nos Estados Unidos no ano 2007. E essa questão individual de um país conseguiu derrubar o mundo inteiro. E assim, americanos, vendo que eles estão tão endividados, imagina, cada cidadão americano está endividado de por volta de $60 mil. Cada cidadão americano. Ele não tem dívida nenhuma, mas é por causa da dívida interna do governo. Então, cada cidadão tem essa dívida de 60 mil para pagar. Porque no fim, vai tirar de quê? Impostos. Vai tirar. E daí, hoje, o que está acontecendo? Europeus, zona euro, simplesmente vendo que americanos agora, para poder pagar essa dívida, não tem como pagar. Então, simplesmente o que eles fizeram? Vamos imprimir dólar. Vamos injetar o dólar. Sem lastro. Antigamente tinha que ter lastro. Hoje não. 71 acabou o lastro. Porque ex-presidente Richard Nixon, por causa da guerra da Vietnã, ele simplesmente diz: hoje não temos tanto ouro para depositar no Banco Central e imprimir dólar. Portanto, a partir de hoje, nós saímos desse tratado, nós vamos imprimir da forma que nós necessitamos. E daí o que aconteceu? Outros países, vocês que são um país que aceita todas as exportações do mundo inteiro, se vocês imprimirem do jeito que quiser, e a nossa moeda? Vai desvalorizar. Então nós também vamos acompanhar. Por isso que apareceu o quê? Apareceu essa briga de moeda. Por exemplo, quando o dólar subir, real fica mais baixo. Quer dizer, perde competitividade quem exporta. Não é? Então, Banco Central Brasileiro também faz o quê? Nós também vamos manter, fazendo o quê? Imprimindo também. E assim, zona euro começou também a injetar dinheiro.
imprimiu euro, 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 euro. E a China, nada de imprimir, porque está entrando demais. Está vendendo tudo. Fábrica do mundo inteiro, então vende, entra tudo. E estagnou o papel, moeda corrente chinês, não ficou desvalorizado. Todo mundo está lá. Agora o Japão, que era a segunda potência, por causa da China, perdeu a sua posição, e eles estão passando pela dificuldade tremenda. Por quê? Não estão conseguindo exportar, porque iene ficou muito valorizado. O que eles estão fazendo? Esse novo primeiro-ministro, vamos salvar a economia japonesa. Estão imprimindo iene adoidado agora. E aí o mundo novamente está olhando. Agora a guerra das moedas. E a economia está oscilando. Sabe tudo isso o que isso significa? Vocês não percebem isto porque recebem salário, ou pensão, etc, etc. Parece que não está nada. Todo esse dinheiro que vocês têm, um dia vai chegar um momento que não tem nenhum valor. Por quê? Pela brincadeira desses imprimir moedas, papéis. Eu estou de olho nisto. Sabe o que isso significa? Um dia vai ter isto. Sabe quem que está controlando todo esse de imprimir dólar? Resto de moedas não interessa, mas o que interessa é dólar. Porque o dólar está o quê? Já dominou o mundo. Toda a exportação, toda a economia de exportação, comércio externo, moeda que usa em torno de 80% é dólar. Sabe quem que imprime dólar? O Banco Central americano, chamado Federal Reserve Board. Interessante que esse Banco Central americano não é do governo americano. É um banco privado que está nas mãos de jesuítas. J.P. Morgan Chase. Então, exatamente o que está escrito em Apocalipse capítulo 13 vai cumprir. De que forma? Apocalipse 13 fala claramente: todos, seja livres, escravos, ricos, pobres, todos, se não receber a marca da besta, não vai poder comprar ou vender. Muita gente não pensa quando é que isso vai acontecer, porque hoje o mundo desfruta a liberdade. Você não tem liberdade onde morar? Você não tem liberdade de comprar, vender seu carro, casa, comida? Por enquanto é assim, mas é por causa dessa guerra de moeda. Um dia, simplesmente, quando parar de imprimir dólar, sabe o que vai acontecer? Economia entra em colapso. Deve ter acompanhado. Até final do ano passado, até dia 31 de dezembro de 2012, Congresso americano estava fazendo o quê? Tentando brigar se vai chegar como que fala? Fiscal cliff. O termo em português eu não sei como que chama isto, mas é um colapso financeiro. Por quê? Obama estava pedindo, por favor, passe essa lei de aumentar a dívida interna americana. Se não, para tudo.
E aí mesmo os republicanos que não queriam, se eles não fossem favoráveis, iria dar o quê? Quebra completa. Então eles aprovaram. Agora está injetando dinheiro. Injetando. Todo mês está injetando. Já é a terceira vez. Agora já está cogitando para ter quarta. Porque só colocar aquilo não resolve o desemprego. Interessante, né? O senhor Dalmo falou uma coisa muito correta. Ele diz, quando imprimir muito dólar, vai dar o quê? Inflação. Mas nos Estados Unidos não está tendo inflação. Sinal que esse dólar imprimido não está indo para povo americano. Por isso que não está tendo inflação, mas está indo para o mundo todo. Para quê? Para quebrar todo mundo. Para quebrar todo mundo. Por isso que o ministro da, não sei aqui chama o que, economia, Manteiga. Hã? Manteiga. Ele fala, manteiga não. Que é isso, gente? Manteiga. Ele diz, olha, não somos favoráveis ao que vocês estão fazendo. Mas adianta? Adianta nada. Diante do dólar, o mundo inteiro está escravizado. Em julho, neste ano, pela primeira vez, vamos fazer um programa só estudar a Bíblia. Primeiros 6 dias, vamos ter programa normal de New Start. Prosseguindo, domingo a sexta, programa de New Start. Sexta-noite até terça-noite, durante 4 noites e 5 dias, só estudar a Bíblia. E um momento vamos fazer um período só estudar a profecia. Profecia de Daniel 11, 40 a 45 e profecia de Apocalipse 17, sobre 8 reis. É para a nossa época. Para isto, precisa entender de economia. E hoje vocês estão estressados por causa de quê? Por causa disto. Emprego estressa por causa de dinheiro. Tem gente que não pode largar a profissão noturna, por exemplo, enfermeiros, etc., por causa de dinheiro. Imagina chegar um momento que você não tem liberdade para mexer o que é seu. Vai estressar? Vocês precisam montar um sistema onde você é totalmente longe de usar dinheiro. Sem usar o dinheiro, você é suficiente para viver. Vida no campo é a saída. Deus nos deu essa orientação de vida no campo para você ser livre. Livre. E o programa que vai ser lá na Bahia, não sabemos quando, mas achamos que a partir de 2014 poderemos ter o programa lá na Bahia. Então lá vai ser exatamente para ensinar como viver no campo. Atividade física lá não vai ser caminhadas, não. Mas atividade física lá vai ser plantar, colher, manusear. Isso que vai ser lá. Uma atividade física produtiva e é muito prazerosa. Muito prazerosa. Porque não é aquela agricultura da roça que tem uma conotação de dificuldade, sofrimento, pobreza. Nada disto. Mas é uma atividade agradável que você tem em abundância de tudo. Abundância de tudo. Lá não vamos aceitar ninguém,
porque eu não quero que vocês morem lá comigo, porque são muito feios, feios demais. Lá só os bonitos que moram com a gente, bonitos, todos nós. Então, por que não queremos que vocês morem lá? Porque quando aglomera muito, dá problema. Dá problema. Então, 4 ou 5 famílias já é suficiente. E vocês estabelecem em outro lugar para poder levar a mensagem, porque tem tantos lugares que precisam levar a mensagem, né? Voltamos para o coração. Mas foi, entre parênteses, bastante útil, né? Por que eu falei tudo isto? Por causa do estresse. Estresse. Eu vou separar uma palestra para falar só de estresse, mas vamos lá. Coração bombeia o sangue assim que o Criador fez o coração, não é? Todos os capilares. Mas quando você está estressado, como que comporta os vasos, principalmente capilares? Por exemplo, quando você leva um susto, imediatamente a cor do rosto fica mais vermelha ou pálida? Pálida, por quê? Vasos contraíram. Então, quando tiver os 3 vasos contraem, nesse momento o coração então terá maior facilidade de bombear, ou tem que fazer mais esforço? Mais esforço. Muito bom, pelo menos isso vocês estão raciocinando. Poxa, vale a pena ficar falando aqui na frente. Tem esse resultado bom de entender. Raciocinar, continuar raciocinando, porque daqui a pouco vocês vão falar baita de besteira. Já vou avisar, vocês vão falar besteira, porque estão com pensamento antigo, vão falar besteira. Estou avisando. Para isso, eu estou explicando passo a passo para ninguém fale besteira. Tá bom? Bom. Então vamos entender. Coração então bombeia o sangue, quantidade necessária para que todas as células recebam oxigênio e glicose. Não é mesmo? Sim. Então eu não preciso eu mesmo preocupar quanto de sangue que eu vou bombear. Criador que sabe o quanto eu estou gastando de energia, e Ele sabe o quanto que eu vou gastar, então Ele bombeia. Precisa bombear só aquela quantidade, não precisa bombear mais. Mas se bombear menos, vai sentir dificuldades. Então bombeia sempre aquela quantidade necessária. Portanto, o sangue percorre pela artéria sem nenhum problema. Agora, vamos olhar as artérias. Isso é muito importante. Artérias têm vários calibres. Tem artérias grossas, artérias finas e também tem capilares. Então veja, todas as artérias também são feitas de células. Lembre disso, tá? Tudo do organismo é de células, menos cabelo, menos unhas, menos... Mas por dentro de dente também tem células. E também menos meleca. Gostou, não? Não tem? Ai, que delícia! Misericórdia! Que coisa interessante. Só eu falar uma besteira, aparece um monte. Ai, ai, ai.
Só para vocês guardarem, tá? Toda besteira que eu falo, para vocês fixarem. Porque tudo está sendo gravado, essas coisas eu não vou editar. Então, na hora de ouvindo palestra, eu quero saber coisa de economia, eu não vim aqui para entender da economia. Fala logo de pressão, gente. O que é bom para pressão? Está esperando isso. Aí, quando fala de economia, opa, essa é palestra de hipertensão arterial. Agora fala, meleca, eita, todo o nosso organismo é feito de células, com exceção de meleca, cabelos, unhas, pelos. Assim que é técnica de vocês guardarem. Tem gente que não gosta, principalmente minha mulher não gosta. Ela já me deu bronca lá no quarto, porque falei tanta besteira para vocês. Eu falei, sim senhor. Faz parte. Bom, a artéria grossa. Lógico que existe a artéria mais grossa, mas em termos de artéria que transporta sangue, tem mais ou menos o diâmetro. O diâmetro dessa artéria é 4 milímetros. Enxerga a olho nu? 4 milímetros? Enxerga. Quem tiver problema, use óculos. Né? Agora, a artéria de 4 milímetros de diâmetro interno tem normalmente 3 paredes. A parede toda é feita de 3 compartimentos não, 3 camadas, obrigado. Camada interna, camada média, camada externa, tudo de células, obrigado. Aprenderam, que bom, tudo de células, muito bom. Agora, essa artéria mais fina chama-se arteríola, tem diâmetro de 30 micrômetros. 1 milímetro dividido por 1000, pega 30 partes. Enxerga? Não, não enxerga. Então, essa arteríola é feita de células também, só que não é de 3 camadas. Uma camada de várias células. E depois vem capilar, que tem diâmetro de 8 micrômetros. Mais fino ainda. Agora, esse capilar, veja só, é feito de junta de células e células. Única célula. Por causa disto, algo bem interessante pode acontecer. Aqui é capilar aumentado. Vamos aumentar. Bom, aqui é uma célula. Outra célula. Então, todo o citoplasma, membrana da célula fica achatado, junta com outra célula, vai formando um tubo, um vaso. Por causa dessa fineza da espessura da membrana, dessa parede do capilar, é que os nutrientes podem atravessar. Quando é molécula grande, nutriente, por exemplo, proteína, atravessa através das portas, que é feito de proteína. Oxigênio, O2, é uma molécula bem grande e pequena? Pequena. Isso simplesmente difunde, dependendo da concentração que existe nos 2 compartimentos. Esse tipo de pressão chama-se pressão osmótica. Quem que falou? Ela é enfermeira. Que bom. Que bom. Então, olha aqui, a espessura tão fina de membrana do capilar, ou parede do capilar. Agora vocês entenderam isto. Qual é o diâmetro desse capilar?
8 micrômetros. 8 micrômetros. Muito bom. E esse capilar é a parte mais importante. Vejamos aqui uma mão. Aqui é o dedão, dedos. Aqui é, como que chama? Oi? Mínimo, dedo mínimo. Muito bom. Então, veja aqui. Aqui é punho, né? Aqui no punho, aqui está exatamente aquela artéria grossa que a gente palpa, pulso, onde tem polegar, artéria radial. Vai palpando. Sente, né? Bom, e essa artéria vai ramificando cada vez mais. Então, essa artéria transforma em arteriola, depois o capilar. Por exemplo, aqui, ó, um capilar tão fininho que alimenta toda essa área. Percebe? Onde precisa ter maior sensibilidade, mais nervos que deve funcionar, então, é bem alimentado. Cheio de capilares. Né? Cheio de capilares na ponta dos dedos. Bom, então vocês perceberam que, se imaginar de um plano tridimensional, através desses capilares finos, toda aquela região, todas as células que estão nessa área é alimentado por aquele capilar. Então, dentro do capilar circula o quê? Sangue. Aqui está mostrando capilar onde está circulando hemácias. No caso da figura esquerda, hemácia está passando sem nenhum problema. Então, todas as células que estão ao redor desse capilar são bem alimentados, então estão vivas, funcionantes. Agora, esse lado direito, figura do lado direito, algo aconteceu que as hemácias estão empilhadas e não conseguem passar por próximo capilar. Aquele fenômeno continua por mais de 5 minutos no cérebro, no coração. Então, o que acontece? Infarto. Microinfartos. Se for no cérebro, microacidente vascular cerebral. No coração, microinfartos. Se continuar daquela forma, o que vai acontecer com você? Morre. Morre. Todo mundo já devia estar morto, porque todo dia acontece esse fenômeno do lado direito, mesmo aqui. Sabe quando é que acontece esse fenômeno de as hemácias empilharem e não passarem para próximo? Toda vez que aumentar a gordura no capilar, na corrente sanguínea, se aumentar a quantidade de gordura no sangue, ao nível de capilar acontece esse fenômeno. Por que aumenta a gordura no sangue? Aqui, por exemplo, da forma que nós estamos comendo de alimento de origem vegetal, com exceção daquelas pessoas que deslizam, vai para outro restaurante e pega outras coisas. Já fiquei sabendo que tem gente que já abriu o olho, viu, e só para dizer que não estou comendo lá no quarto pede comida de fora. Tem espertinhos, são livres, não estou condenando não. Sabe como que a gente ficou sabendo? Porque o pessoal da cozinha que deda para a gente. Oi? Não, conta não, eu não vou pagar essa conta.
Não, conta está incluído. Incluída no pacote, então vocês podem fazer isso. Estou dando um caminho mau, né? Não estou dizendo que está acontecendo agora, essa vez. Aconteceu na vez passada. Ah, bom! Na vez passada a gente não sabia que aconteceu. Agora que a gente chegou de mais uma vez, aí uma pessoa da cozinha falou assim: eu preciso falar uma coisa para vocês saberem. O que é? Pois é, havia algumas pessoas que nos pediram comida normal, porque o que come é anormal. Tá bom, cada um tem liberdade. Da forma que nós comemos o que é oferecido, não entra um pingo de colesterol. Por quê? Porque no alimento de origem vegetal não existe nenhuma gotícula, molécula de colesterol. Mas maior parte de colesterol que existe dentro do nosso organismo é fabricado pelo fígado. Pelo fígado. Por quê? Necessário para nosso organismo. Para que colesterol é necessário? Para produzir todos os hormônios sexuais, seja feminino ou masculino. Colesterol é substrato, matéria-prima para produzir estrogênio, progesterona, testosterona. Colesterol é matéria-prima para produzir corticoides dentro do nosso organismo, cortisol. Então, o Criador, sabendo disso, ele fabrica colesterol. Esse colesterol que o Criador fabrica é bom? Claro que é bom. Mas colesterol que chega de fora é? Não é bom. Por quê? Já entra tudo oxidado, já muito ruim. Então o organismo precisa metabolizar tudo aquilo. Bom, a gente estava falando de gordura aqui no sangue, né? Então, porque produz muita gordura e foi para o sangue e as hemácias ficaram empilhadas, mesmo sem comendo gorduras que fazem isto? Sabe por quê? Por causa que vocês comem demais. Por causa que vocês misturam demais. Por causa de que vocês comem conversando coisas negativas, ruins. O que acontece então? Também quando toma líquido durante a refeição, também acontece isto. Toda vez que ocorrer a fermentação de carboidrato, primeiro produto transformado é álcool. Quando então carboidrato predominante for de cereais, por exemplo aqui, cereais que oferecem é trigo, arroz. Vamos por arroz. Na hora de almoço está comendo arroz. Entra a batata, entra quibe, entra feijão, entra... Mistura tudo que tem, porque acha que tem direito de comer tudo, né? Porque pagou. Então, vai comendo tudo. Oi, que delícia! Eu quero experimentar tudo. Eu quero comer isso. Depois de comer tudo, célula reage. Chega. É suficiente. Mas, não. Aí faz cálculo. Quanto que é diária mesmo? 150. Aí, X deve ser hospedagem. Então, de jejum, almoço deve ser por volta de
20. Eu não comi ainda R$20. Eu preciso comer mais, senão levo desvantagem, prejuízo. Aí pega mais. Aquilo que gostou mais. Arroz integral daqui é bem macio. Feijão carioquinha gostoso. Pode botar mais. Né? E aí, quando acaba de comer, fica... E aí, quando fermenta o arroz, produz saquê. Saquê. Chique, todo chique. Quem que vai gostar? O ilustre amigos aqui, de origem nipônica. Né? Saquê. Fruta, banana é gostosa. Melancia também. Mamão, manga. Ainda vai lá fora e chupa a manga de fora. Tá. Vai toda. Se a predominância for frutas, vai produzir vinhos. Vinhos. Pode ser vinho tinto, vinho branco, tudo, vinho de manga, vai. Né? Vai produzir uísque, vai produzir cerveja, vai produzir tudo. Então o que acontece? Vocês não perceberam. Mas depois de comer, se você tiver sonolência, tenha certeza que produz o álcool. Por causa disso que o pessoal fala, descansar depois do almoço é bom. Por quê? Já que comeu demais, já que está com produção de álcool e circulação não é tão bem feita, então vem aquela sonolência, então vamos descansar. E nesse meio, o que o Criador está fazendo? Bota você descansar, e o Criador que analisa tudo, porque Ele sonda e conhece. Antes de eu conhecer Ele, já conhece. E Ele aciona tudo que Ele providenciou. Então começa a acionar. Com esse álcool, que é veneno, toda molécula de álcool é veneno, mata as células. Então, Deus não quer que sua criação seja destruída. Imediatamente aciona o fígado para produzir gorduras neutras, tipo triglicerídeo. Produz triglicerídeo, então esse triglicerídeo vai imediatamente para a corrente sanguínea, para poder englobar cada molécula de álcool. Para a molécula de álcool não afetar células do sangue, dos capilares, dos neurônios, todas as células. Por causa desse aumento de gordura na corrente sanguínea, ao nível de capilar, as hemácias não conseguem passar. Então o Criador acabou de proteger da toxicidade do álcool. Mas agora vai morrer o quê? Musculatura de coração, neurônios, porque o sangue não está circulando. Então, imediatamente, Deus clica outro gene no fígado, tudo no fígado. Clica o gene de um colesterol bem interessante. Um colesterol chamado VLDL, uma molécula grande, com muito espaço. Por isso que chama-se lipoproteína de densidade muito baixa. Tem muito buraco, muito espaço e poucas moléculas. Então, é baixa densidade, não é? É ou não é? Tem gente que não entende isto. Por exemplo, aqui nessa sala tem 60 pessoas sentadas. Então tem uma densidade
populacional. Quando que é maior densidade? Quando tiver 60 pessoas nesse espaço ou 20 pessoas? Está vendo a confusão que aparece? Densidade é quanto mais pessoas estarem nesse espaço, nessa área, é mais denso. Quanto menos pessoas estiverem, menos denso. Quanto menos pessoas estiverem, tem mais espaço. É exatamente isto. Essa molécula VLDL é de densidade muito baixa, quer dizer, tem pouca gente e muito espaço. Eu comparo como uma jamanta vazia. Então Deus manda essa jamanta vazia imediatamente para a corrente sanguínea, onde está agora molécula de gordura que está englobando todo o álcool para acabar a toxicidade de álcool. Agora então, através da jamanta que Deus criou no fígado e mandou para os capilares, vai trazer todo esse excesso de gordura que está englobando o álcool, para poder sangue poder circular, deixa sangue menos denso. Então traz através da jamanta toda a gordura com álcool para o fígado. Por quê? Fígado é um órgão que Deus fez para desintoxicar todo veneno. Álcool é veneno? Então tem que desintegrar esse álcool. Fígado que faz? Então fígado normal é bonitinho assim. Fígado que está cheio de gordura fica meio amarelado. Assim, não dá para diferenciar muito, né? Agora, quando vê ao nível microscópico, fígado normal é bonitinho assim. Todas essas bolinhas escuras são núcleos do fígado, da célula do fígado. Por exemplo, aqui está uma célula com a membrana aqui e núcleo aqui. Essas lacunas brancas são capilares que alimentam células do fígado. É a estrutura normal do fígado. Agora, quando trouxer o álcool pela jamanta VLDL, fígado fica assim. Toda essa lacuna branca é gordura. Então veja, as células do fígado estão todas comprimidas, porque a densidade da gordura é mais leve, expande mais do que a água que está dentro da célula do fígado. Perceberam? Muito bom. Se deixar assim, agora salvou coração e cérebro. Se continuar assim, quem que vai morrer? Fígado vai morrer. Então Deus vai fabricar imediatamente o meio de transporte. Jamanta serviu para trazer gordura que existe onde? Capilares. Trouxeram todas. Agora, do fígado vai ter que levar essa gordura. Simplesmente deixa o álcool no fígado para poder desintoxicar e o excesso de gordura, então Deus leva para a artéria. De que jeito? Através de um colesterol que tem menos espaço, porque com isto consegue levar tudo. Chama-se LDL, colesterol de densidade baixa. Vai levar através de que? Qual é? Aqui, fora de jamanta, caminhonete de 1 tonelada. Como que chama? Oi?
F1000? Bom, eu não estou vendo F1000 frequentemente esses dias, mas tem Bongo de Kia, Hyundai. Deixa eu fazer propaganda de Hyundai, né, gente? Claro. Não existe aquele caminhonete. Hoje é muito frequente, fiquei impressionado. Como que esse caminhonete agora ficou tão popular aqui no Brasil? Né? Vai levando. F1000 já era, viu? Já era. F1000 não é para transporte comum assim. Isso é para quem é fazendeiro, chique. Não chegou? Claro que chegou. Em João Pessoa está cheia. LDL, então, vai carregar o excesso de gordura do fígado para as artérias. Para as artérias. Vejamos. Então, aqui está a artéria grossa. Normal é assim. Artéria grossa normal com 3 camadas. Parede interna, média, externa. Longitudinal é assim. Então, nessa largura, calibre, todo o sangue percorre bem. Agora, à medida que LDL traz a gordura do fígado para esse espaço entre camada interna e a média, vai depositando pouco a pouco. E essa gordura ainda oxida, transforma como se fosse balão. Vai aumentando. Aí, todo dia, vive assim. Come demais. Toma líquido nas refeições. Faz uma boa mistureba. E come o tempo todo. Sabe que comer fora de hora é fermentação na certa. Por causa disto, hoje que é uma moda, comer de 3 em 3 horas para poder controlar total de caloria ingerida. Isso provoca aterosclerose muito mais rápida. E os médicos, nutrólogos sabem disso. Mas, para poder controlar glicemia, peso, estão fazendo isto. Tremendo problema. Não sejam enganados. A alimentação tem que ser pelo menos de 4 a 5 horas de intervalo. De uma refeição para a próxima. Por quê? Tubo digestivo funciona como se fosse moinha. Moinha? Moinho. Moinho. Né? Onde maleficia arroz. Lá não beneficia arroz, não. Maleficia. Por quê? Deus criou o pé de arroz branco ou arroz integral? Uma vez falei isto, uma senhora levantou o braço. Ela nunca morou no campo. Falou assim, eu já vi pé de arroz branco. O quê? Pé de arroz branco? Aí ela disse, existe sim. Eu não pude provar que não existe pé de arroz branco. Tanto de ela insistir, falei, sim senhora. Deus criou pé de arroz integral. E o homem colhe arroz integral, leva para moinho, maleficia esse arroz, tirando germe, tirando fibras. Então, no fim, aparece arroz branco, que é muito concentrado em carboidrato. Fibra foi embora, proteínas foram embora, vitaminas, sais minerais também foram embora. Então,
comer arroz maleficiado por homem é baita de duvidar a bondade do Criador que fez um arroz integral, equilibrado, balanceado para mim. Então, duvidar o que ele fez é pecado. Deu para entender por que comer arroz branco é pecado? Pão branco? Porque duvidou da sua bondade. Não estou falando das questões morais, não, por favor. Não estou falando de questões religiosas que o mundo introduziu, o conceito de religião. Bom, então veja, Deus nos criou com artéria livre. Por causa da minha escolha, então, pouco a pouco, a artéria é modificada com deposição de monte de gorduras, com a oxidação, com a deposição de cálcio, plaquetas, então começa a endurecer e estreitar. Agora então vamos raciocinar. Diante dessa situação, vamos ter que raciocinar. Muito bom, vou mostrar outra figura para termos uma ideia melhor. Deus criou uma artéria linda, bonita, assim. Com o tempo, essa artéria transforma, assim. Vocês que falaram, oh, que dó, então vamos fazer um teste para ver se você tem artéria original ou artéria alterada. Todo mundo agora, 2 braços para frente. Oi? Sentados mesmo. Toca os dorsos, cruza, segura todos os dedos, traz para dentro e estica para fora. Quem não estica totalmente, pode ter certeza que artérias estão, de alguma forma, estreitadas. Por que eu digo assim? Porque por muito tempo não fazerem alongamento, os capilares começaram a fechar ao nível das articulações do punho, do cotovelo e do ombro. Então essas membranas articulares do punho, do cotovelo e de ombro, começaram a morrer por não receber oxigênio. E essas células tão flexíveis, agora mortas, então são substituídas por fibrose, tecido cicatricial. Por isso que vocês têm essa falta de flexibilidade. Mas se você continuar fazendo alongamento, vivendo New Start, então toda a fibrose é eliminada e é substituída pelas novas células normais. Então veja, agora raciocina, tá? Usa a razão. Bom, quando a artéria estiver normal, coração precisa fazer muito esforço para bombear sangue? Faz assim. E o sangue percorre pela artéria, escorregando na parede interna, atritando na parede interna da artéria, bem suavemente. Porque o coração não fez tanto esforço. Fazendo um certo esforço de toda a quantidade de sangue chega até capilares, alimenta todas as células. Agora, quando a artéria estreitar, o coração precisa fazer
mais esforço. Por quê? Para poder mandar mesma quantidade ou volume de sangue para o corpo todo. Entenderam? Quem não entendeu, por favor, diga que não entendeu. Porque se não entender isso, vai falar besteira. Mesmo faz conta que entendeu, vai falar besteira. Então entenda. Coração agora precisa bombear com maior força para poder mandar a mesma quantidade ou volume de sangue para o corpo todo, para que todas as células estejam vivas. Bom, então o sangue vai passar com maior velocidade, vai escorregar, atritar suavemente ou mais forte? Mais forte. Quando passa bem suave, pressão vai ser 12/8. Quando passar pela parede interna da artéria endurecida, com maior força, pressão vai 16/10. Eu vou fazer pergunta. Coração bombear com maior força para poder mandar mesmo volume de sangue para o corpo todo, para que todas as células recebam oxigênio devidamente. Isso é bom? Não falei que iria falar besteira? Acabou de falar besteira quem falou não. Raciocina de novo. Todas as células do organismo receber o oxigênio é bom ou ruim? Tem alguém que pensa que ruim? Não? Todo mundo pensa que quando todas as células receberem quantidade necessária de oxigênio é bom? Bom. Para isto, o coração precisa bombear com maior força. Isso é bom? Meus queridos, entenda. Coração agora está numa situação de que, aliás, não é coração que está, o Criador. Criador que está numa situação onde precisa aumentar a força do coração para poder bombear quantidade necessária de sangue para o corpo todo. Isso é bom, porque está salvando todas as células. Isso é bom, é necessária. Consequentemente, a pressão está alta. Isso é bom. Antes de falar besteira, eu vou responder primeiro. Subida de pressão. Nessa circunstância que você mesma fez, é bom. Necessária. Tudo que Deus faz é bom. Quando aumenta LDL para poder levar gordura do fígado para as artérias, é bom. Quando então LDL estiver lá em cima, para médicos é ruim. Mas entenda, esse médico é burro. Sabe uma coisa, não sabe dois. Esse médico está olhando só a artéria, não está olhando para o fígado. Médico, quando quer prescrever algum remédio da família de estatina, seja simvastatina, etc., etc., esse médico só sabe uma coisa.
não sabe duas coisas. Agora que eu sei duas coisas, porque passei por programa New Start, não vou ser enganado. Tomar remédio para baixar LDL, no momento, aparentemente vai retardar o processo de endurecimento das artérias, mas é logo em breve o fígado vai ter problema que esse médico vai dizer, vai para hepatologista, não é meu problema. Então você vai para hepatologista, tomando estatina. Aí então médico hepatologista vai botar outro remédio. Não sejam enganados. Jamais. O mundo está nesse pé. Perceberam? Chocante, né? Chocante. Sabe que o inimigo está querendo destruir até os escolhidos através do grande engano. Quando chegar na proximidade da volta de Cristo, discípulos ficaram muito curiosos por causa de uma declaração de Cristo. Está registrado em Mateus capítulo 24. Ao contemplar aquele templo tão lindo, que era um orgulho tremendo da nação judaica. E aí, quase que o sol termina, como que fala? Se pôr, aquele sol, raios vermelhos lindos, então batia nas paredes de ouro do templo de Jerusalém. Era uma alegria e orgulho. E aí Cristo profere palavras tão esquisitas. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. 24, verso 1. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Era algo bom para discípulos? Mas o que é isso? Que desastre! O que vai acontecer que Cristo falou isto? Aí eles ficaram preocupados, e o que é isso? E depois, no verso 3, então, eles estavam a sós. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O período próximo da vinda de Cristo se caracteriza pelo engano. Hoje, através do sistema de saúde, o inimigo conseguiu enganar
através do sistema econômico que ele estabeleceu, inimigo conseguiu enganar. Hoje, se alguém viver sem dívida, é feliz. Uso de cartão de crédito, uso de financiamentos, tudo é para endividar. Parei de usar cartão de crédito há 1 ano, para não endividar mais. Nada de financiar, só viva com cash. E logo mais deixe esse cash também, para não ser enganados. Experimente viver com a graça abundante do Criador. Isso na questão econômica e mesmo na questão de saúde. Não é questão de deixar remédio, não. Experimentar a graça abundante que Deus está me preservando a vida, até mesmo por causa da minha escolha, minha vontade, mesmo que depois de decorrer algum tempo, depois de 30, 40 anos, porque no início Deus me criou com as artérias normais, para que tenha uma pressão normal. Mas à medida que eu faço escolhas contra a vontade do Criador, então acontece alterações ao nível dos meus organismos, no caso de artéria, essas deposições, e mesmo assim Deus salvou a minha vida. Então eu preciso dizer, louvado seja a Deus por causa da minha hipertensão arterial. Pressão ficar 18/10 é bom, glória a Deus. Porque Ele oferece a saída. Sabe como que sai? Sai assim. Porque cientistas descobriram que tem mais um tipo de colesterol, HDL. É um colesterol de densidade alta, muito alta, quer dizer, compacto. Aqui está cheio de gente, compacto, não tem espaço. Então isso é muito duro, não é? Por não ter espaço nenhum. Então funciona como retroescavadeira. Retroescavadeira dá para usar aquele aço que faz bongo? Não dá. Tem que ser osso compacto. Então, esse HDL vai nessas artérias totalmente endurecidas, começa a remover toda gordura, abrir novos caminhos para que a artéria volte ao seu original. Quando é que isso acontece? Quando? Quando viver New Start. Quando nós voltarmos ao nosso Criador, nesse desespero, nessas aflições, porque tudo que o médico fala nos aflige, dá medo. Nesse momento, então, Deus abre saída. Sabe como? Salmos 119. Na Bíblia tem resposta para tudo, quer dizer, somente a Bíblia mostra a resposta para a morte. Tudo aquilo que pecado provocou, então Deus mostra que tem solução, a saída. Salmos 119, verso 71. Salmista é bem interessante, Davi. Salmo 119, verso 71.
foi-me bom ter eu passado pela aflição. Olha que beleza! Que bom que fiquei com pressão alta. Que bom! Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Verso 67. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Em vez de ser levado pelo terrorismo do inimigo, do destruidor, ainda mais provocar mais males em mim, agora então eu vou atentar os meus ouvidos à palavra do Senhor. Quero procurar mais uma passagem, Salmo 107. Salmos 107. Vamos ler a partir do verso 17. Salmos 107, versos 17 em diante. Os estultos. Quem são estultos? Loucos. Os loucos. Por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Infarto, angina, derrame cerebral, tudo isto. Então, verso 19, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 20, forma de Ele livrar. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, curou, e os livrou do que lhes era mortal. Quando nós chegamos nesse momento de desespero, mesmo sem saber, precisamos louvar. Que bom que estou com derrame cerebral. Que bom que a artéria coronariana está totalmente fechada. Que bom! É o momento de você poder ouvir a voz de Deus. Se ouvir, você vive. Mesmo assim, se você rejeitar, corre perigo. Porque se você ouvir, certamente essa palavra vai curar, salvar. Que Deus seja louvado, honrado, toda a glória para Ele.